Graça e paz, meus irmãos. Boa noite. Você que está chegando aí, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, para que a gente possa realizar hoje a leitura orante do Salmo 39. Esse é um salmo que ele tem aqui 13 versos e creio que é possível fazermos a leitura ao menos 2 vezes, tá? Com aquele intervalo para o silêncio. E esse salmo em especial fala do silêncio. Então, vem a calhar. O silêncio reflexivo, né? Vamos pensar naquilo que a gente leu. Logo em seguida, a gente vai fazer essa meditação na palavra de Deus, trazendo aqui a interpretação do texto e fazendo também algumas aplicações para a nossa vida prática daquilo que esse salmo tem a nos dizer, tá? E ao final a gente encerra com a oração. Sempre reitero que é importante a gente ter esse tempo, né? De devocionalidade, de colocarmos o nosso coração diante da palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela faz com que as questões que estão dentro de nós, que estão imersas, elas possam emergir, elas possam aparecer, elas possam surgir. E a partir daí, elas possam também serem tratadas à luz da palavra de Deus, conforme a sua vontade. A palavra de Deus é como uma espada aguda de 2 fios, né? Ela penetra ali dentro do íntimo do ser humano e ela é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então, quando a gente vem até a palavra de Deus, com toda certeza, isso já foi um impulso do próprio Espírito Santo que nos habita, para que a gente possa, através da palavra de Deus, fazer aí uma reflexão profunda a respeito da nossa vida e a partir daí viver de uma maneira agradável a Deus, de acordo com aquilo que Ele tem dito a nós por sua palavra. Salmo de número 39. A versão Almeida Revista e atualizada, ela tem um título aí, A Vaidade da Vida. Eu sei que, na maioria das vezes, esse título tem aí um contexto com o Salmo, mas a gente precisa sempre lembrar que esse título aqui ele não é um título que está presente no texto original. É um título que não faz parte dos manuscritos. Ele é um título que foi adicionado posteriormente para dar sentido, ou para tentar dar sentido, uma coerência ao Salmo, a algum tema. Não necessariamente é esse o único tema que vai estar aqui, ou é o tema que seja o mais importante. Mas às vezes isso bate, tá? O Salmo ele traz aqui no primeiro verso, que ele foi feito ao mestre de canto, a Jedutum, Salmo de Davi. Existiam 3 músicos que são bem comuns de a gente encontrar no Saltério, que é o Asaf, que é o Remã e o Jedutum. Eu acho que eram os principais músicos que vão aparecer nos Salmos. E como esse canto foi feito e entregue a ele para que ele pudesse ser musicalizado, para que ele pudesse ter aí uma melodia. Mas juntos vamos meditar agora no Salmo. Disse comigo mesmo: guardarei os meus caminhos, para não pecar com a língua. Porém mordaça a minha boca, enquanto estiver na presença do ímpio. Emudeci em silêncio, calei acerca do bem, e a minha dor se agravou.
Esbraseou-se-me no peito o coração. Enquanto eu meditava, ateou-se o fogo. Então disse eu com a própria língua: dá-me a conhecer, Senhor, o meu fim e qual a soma dos meus dias, para que eu reconheça a minha fragilidade. Deste aos meus dias o cumprimento de alguns palmos. À tua presença, o prazo da minha vida é nada. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é pura vaidade. Com efeito, passa o homem como a sombra. Em vão se inquieta. Amontoa tesouros e não sabe quem os levará. E eu, Senhor, que espero? Tu és a minha esperança. Livra-me de todas as minhas iniquidades. Não me faças o opróbrio do insensato. Emudeço, não abro os lábios, porque tu fizeste isso. Tira de sobre mim o teu flagelo. Pelo golpe de tua mão estou consumido. Quando castigas o homem com repreensões, por causa da iniquidade, destróis nele como traça o que tem de precioso. Com efeito, todo homem é pura vaidade. Ouve, Senhor, a minha oração. Escuta-me quando grito por socorro. Não te emudeças à vista de minhas lágrimas, porque sou forasteiro à tua presença, peregrino, como todos os meus pais o foram. Desvia de mim o olhar, para que eu tome alento antes que eu passe e deixe de existir. Disse comigo mesmo: guardarei os meus caminhos, para não pecar com a língua. Porém, mordaça a minha boca, enquanto estiver na minha presença o ímpio. Emudeci em silêncio, calei acerca do bem, e a minha dor se agravou. Esbraseou-se-me no peito o coração, enquanto eu meditava. Ateou-se o fogo. Então disse eu com a própria língua: dá-me a conhecer, Senhor, o meu fim e qual a soma dos meus dias, para que eu reconheça a minha fragilidade. Deste aos meus dias o cumprimento de alguns palmos. À tua presença, o prazo da minha vida é nada. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é pura vaidade. Com efeito, passa o homem como uma sombra. Em vão se inquieta, amontoa tesouros, e não sabe quem os levará. E eu, Senhor, que espero? Tu és a minha esperança. Livra-me de todas as minhas iniquidades. Não me faças o opróbrio do insensato. Emudeço, não abro os lábios, porque tu fizeste isso. Tira de sobre mim o teu flagelo. Pelo golpe de tua mão estou consumido. Quando castigas o homem com repreensões por causa da iniquidade, destróis nele como traça o que tem de precioso. Com efeito, todo homem é pura vaidade. Ouve, Senhor, a minha oração. Escuta-me quando grito por socorro. Não te emudeças
à vista das minhas lágrimas, porque sou forasteiro à tua presença, peregrino, como todos os meus pais o foram. Desvia de mim o olhar, para que eu tome alento, antes que eu passe e deixe de existir. Amados irmãos, a gente, como já bem viu, esse é um salmo de Davi. E a gente busca sempre um contexto, né, para o salmo. Não que todas as vezes que a gente vai estudar o texto bíblico a gente vai encontrar um contexto. Mas esse salmo tem palavras, aí já ao final dele, no verso 12, que remetem às palavras de Davi, que constam no primeiro livro das Crônicas do Rei, no último capítulo, que é o capítulo 29, e no verso 15. Em ocasião que ele pedia suprimentos para a construção do templo, e ele já estava naquele processo de transição do seu reinado para o reinado de Salomão. Parece aqui que temos um Davi já bem mais maduro, bem mais vivido, né? E ele traz algumas concepções a respeito da vida aqui que dão ideia dessa transitoriedade, de que a vida ela não é a existência, ao menos, né, que a gente chama, não é uma existência longa, infinda, mas que ela é curta, ela é breve. E por ser breve, a gente precisa refletir, né, como tem sido a nossa vida durante essa existência. A gente não tem aqui um Davi idoso simplesmente se lamuriando, se lamentando. É um salmo de lamento, sim. Mas temos ele refletindo de maneira muito profunda a respeito da vida e a respeito dessas questões do quanto ela passa rápido e percebendo o real valor das coisas. Que parece que ele chegou a essa conclusão de que o valor das coisas não está nos bens materiais que se possa acumular durante esse período, não é? Então, é um salmo que a gente sabe que a estrutura dele é de uma lamentação individual, mas também, irmãos, é um salmo que ele tem aqui, sem sombra de dúvidas, características de salmo de sabedoria, por essas reflexões que são feitas. Em alguns momentos a gente pode lembrar até do livro de Eclesiastes, que é atribuído a Salomão, seu filho, no qual Salomão repete, né? Vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Não há nada de novo debaixo do sol. E essa palavra vaidade é usada também aqui para dizer do quão vã, do quão transitória, do quão passageira é a nossa vida, quão passa rápido. Quando a gente menos espera, já deu tempo, né? Já deu tempo. Então, o salmista percebe que ele não pode esperar apenas nessa vida, que ele precisa esperar em Deus. E ele diz isso, e talvez seja esse o coração do salmo, sabe? O texto que é o texto-chave, que está aí no verso 7, que ele diz assim: e eu, Senhor, que espero? E ele mesmo responde: tu és a minha esperança. Esse é um salmo que
durante a história motivou pessoas, né, assim, artistas, dentre os quais o Johannes Brahms, um compositor alemão que fez um Requiem com trechos desse salmo aí. Um salmo que ele tem, assim, questões que são bem profundas, né? A maioria das pessoas, queridos, vivem essa existência sem fazer essas reflexões, sem pesar como tem levado a sua vida, como ela tem sido conduzida. Vivem, às vezes, de maneira dissoluta, né? Em bebedices, satisfazendo simplesmente seus próprios prazeres carnais. E às vezes elas justificam isso justamente com o mesmo argumento que usou aqui o salmista. Ele diz assim: a vida é curta, eu tenho que aproveitar. Existe até uma máxima que é o carpe diem, que é usada por muitas pessoas para viver assim, como se elas fossem partir a qualquer momento. Então elas devem satisfazer os seus desejos, porque a vida é curta. Mas será que é isso que a palavra de Deus nos convoca a fazer, a viver de acordo com os nossos deleites, de acordo com as nossas cobiças, nossos desejos desenfreados pelo prazer? Será que é isso que a Bíblia nos convoca a fazer? Ao que parece, não. Ao que parece, não. Porque a Bíblia, ela traz questões a respeito das consequências das nossas atitudes. E trata dessas consequências não apenas sobre a nossa existência, mas sobre a nossa vida durante toda a eternidade. Então a gente deve ponderar sobre isso, deve pensar, refletir sobre isso. É essa pergunta que eu gostaria de abrir esse salmo, né? Como temos levado a nossa vida, né? Como é que a gente tem conduzido? Observe aí que esse salmo tem uma estrutura, né? Ele começa aí fazendo um certo relato, né? O salmista faz sobre que ele resolveu esperar em silêncio, não abrir a boca, se fechar. Está aí do verso 1 até o verso 3, né? Ele resolveu sustentar um silêncio especial na presença do ímpio, porque no fundo do seu coração ele não desejava pecar. E depois aí, a partir do verso 4 até o verso 13, a gente tem uma oração, é uma oração mesmo. E a gente vai ter aí do verso 4 ao verso 6, ele falando nessa oração sobre a brevidade da vida. No verso 7 ao verso 11, ele faz uma confissão de pecado. E depois, do verso 12 ao verso 13, ele faz uma oração por livramento. É um salmo bem completo nesses termos. O que é que a gente pode perceber aqui já de início? É que o salmista reconhece a brevidade da vida, reconhece que ele é um pecador, reconhece que o sofrimento dele está ligado ao pecado, assim como ele o fez no Salmo 38, né? Confessa esse pecado diante de Deus e pede a Deus a sua ajuda, o seu socorro. Essas são as questões mais amplas do Salmo. Mas vamos para as questões mais pontuais, né? Olha como ele começa, ele diz assim: disse comigo mesmo, guardarei os meus caminhos para não pecar com a língua, porém mordaça a minha boca enquanto estiver na presença do ímpio. É como se Davi estivesse dizendo aqui o seguinte: eu vou sustentar um silêncio, porque se eu conseguir sustentar esse silêncio e não abrir minha boca na presença do ímpio,
diminui o meu risco de cometer algum tipo de pecado. Eu vou tentar me manter em silêncio o máximo que eu puder, para que eu não fale, e não fale além da conta, e não fale aquilo que não deve, e venha a pecar diante de Deus. A gente tem muitos momentos assim na Bíblia, questões relacionadas ao silêncio, né, e aos pecados da língua. A gente tem isso em Provérbios, em muitos momentos, né, que fala que, por exemplo, o tolo, quando ele silencia, ele pode ser visto até como um sábio, né? Mas aquele que é inteligente, mas fala pelos cotovelos, vai acabar falando coisas que ele não deveria. Então, silenciar passa a ser também, em aparência, alguma coisa relacionada com sabedoria, com experiência. Saber silenciar, saber ouvir, saber dizer as palavras na hora adequada. Só que Davi leva isso ao extremo. Tiago, lá na sua carta geral, ele fala, né, que aquele que consegue dominar a sua língua domina todo o corpo. Porque a língua é como um leme de um barco. Então, assim, há uma questão aí sobre a fala, sobre o que falamos, né, contra a tagarelice. Mas, ao mesmo tempo, assim, parece que não é simplesmente não falar. O silêncio de não falar para não pecar, ele é um silêncio que ele está vivenciando essa realidade apenas de maneira passiva. É através da negativa, ou seja, eu não vou pecar porque eu não vou agir. E isso, meus irmãos, assim, é impossível, é impraticável. A gente não consegue viver sem ação, a gente está posto no mundo. Até o não agir é um agir. E quando a gente não age em relação àquilo que é correto, a gente peca também. E o salmista, ele tem essa percepção. Veja aí o que ele diz no verso 2. Ele diz assim, ó: emudeci em silêncio, calei acerca do bem, e minha dor se agravou. É como se ele dissesse assim: eu fiz um silêncio tão radical que até mesmo a respeito do que era bom, eu deixei de falar. E quando eu deixei de fazer isso, dentro de mim a minha dor se agravou. Ele estava sendo cobaia de uma experiência, meus irmãos, dele mesmo. Assim, ele fez: eu vou me silenciar, eu vou manter em silêncio, não vou falar, vou ficar mudo, calado. A gente vai ver que ele ter emudecido é porque ele esperava uma resposta de Deus. Mas, enfim, a questão é que ele percebeu que quando ele emudeceu e quando ele silenciou em relação ao que era bom, ao que ele deveria ter falado de bom, ao que ele deveria ter dito a respeito do que é correto, do bem, a dor dele se agravou. Por quê, meus irmãos? Porque a omissão, o pecado de omissão também é pecado. Quando a gente deixa de falar aquilo que é bom, de falar aquilo que é correto, de orientar naquilo que é o certo, a gente também peca. E ele traz como isso se deu dentro de si. Veja só, como foi que essa dor se agravou? Aí ele diz assim: abraseou-se-me no peito o coração. O coração dele se tornou como uma brasa viva. Enquanto eu meditava, ateou-se o fogo. Então disse eu com a própria língua. Olha só, é como que ele, ao perceber que nessa inação, ele em não falar a coisa na hora que ele deveria, em relação ao que era correto, isso provocou mais dor nele, o coração dele começou como uma brasa viva de fogo, a se mover.
E aí dentro dele é como se uma compulsão interior motivasse a falar. E aí ele disse com a própria língua, aquele que havia emudecido agora, ele falou. E ele não se dirigiu ao ímpio. Porque lá na frente ele disse que ele se calou e diante do ímpio ele não falou. Mas aqui, o salmista, ele se dirige a Deus. Ele se dirige a Deus. E o que é que ele diz diante de Deus? Ele faz um pedido, ele diz assim: dá-me a conhecer, Senhor, o meu fim, e qual a soma dos meus dias, para que eu reconheça a minha fragilidade. Calma, vamos lá, né? Ele se volta a Deus em oração, tá? E a questão de Davi era a seguinte: ele percebeu que ele não consegue sustentar algo que ele determina em o seu próprio coração por conta do pecado. E que até mesmo na sua melhor das ações, que ele pensava, vou calar para não pecar, ainda assim, dentro dele, ele não é capaz de manter isso. E aí, assim, ele pede a Deus: Senhor, me mostra quanto tempo eu vou viver, para que eu tenha noção de que eu sou realmente um ser humano frágil. Eu não sou alguém capaz de sustentar a minha própria determinação interior. Eu preciso, Senhor, perceber isso, eu preciso perceber a minha fragilidade. Eu preciso ter noção de que eu dependo de Ti. Meus irmãos, eu não sei se isso já aconteceu com algum de vocês, de se determinar no coração que não vai fazer alguma coisa, de dizer assim, eu não vou mais pecar nessa área, vou sustentar isso e vou conseguir fazer isso. E aí você, cheio de autopiedade, né? Se dá conta de que você não tem forças para sustentar aquilo que você determinou. Que você não é capaz por si mesmo de dar conta, de evitar aquilo que você mesmo disse que não faria. Isso nos faz perceber a nossa fragilidade, meus irmãos. Quantas vezes nós prometemos coisas que não cumprimos? Quantas vezes nós dizemos a Deus que jamais vamos tornar a fazer alguma coisa e nem que seja mentalmente, em pensamento, nós a praticamos. Não somos capazes, meus irmãos, de sustentar nossa própria vida. É por isso que nós devemos buscar em Deus essa força. É por isso que devemos colocar diante de Deus a nossa necessidade. É por isso que precisamos perceber a nossa fragilidade humana, para que venhamos buscar em Deus o auxílio que tanto precisamos. O salmista percebeu que não era capaz de sustentar aquilo que ele havia determinado, e ao se dirigir a Deus, quebrando esse silêncio, em oração, ele pede para que Deus mostre para ele o quão ele é frágil. E aí ele chega à conclusão nessa reflexão. É como se o próprio Deus tivesse respondido ao seu coração, e de fato é isso que aconteceu. E aí ele vai dizer no verso 5, deste aos meus dias o cumprimento de alguns palmos. A tua presença, o prazo da minha vida é nada. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é pura vaidade. Entendem agora onde ele chegou? Ele percebeu, primeiro, que a existência dele é como o cumprimento de alguns palmos. O palmo era uma medida pequena, meus irmãos. Existiam unidades de medida maior.
O côvado, por exemplo, é uma unidade de medida maior. Os palmos é uma unidade de medida pequena. Ele fala poucos palmos, é para falar de que a vida dele é muito curta. Muito curta. E aí, quando ele compara a existência dele à realidade de Deus, o Criador de todas as coisas, que está na eternidade, ele diz assim: o prazo da minha vida é nada, Senhor. É nada. Na verdade, não sou eu apenas que tenho uma vida curta, é todo ser humano. Por mais firme que pareça ser, por mais riquezas que pareça ter, por mais saúde que aparente ter, ainda assim a vida é curta, é pura vaidade. É vaidade, é como uma nuvem que passa e depois se desfaz. É isso que é a vida. É isso que é essa existência. Então, Senhor, diante de tudo isso, eu preciso depender de Ti. E aí ele vai fazer, a partir daí, outras reflexões. Veja só, no verso 6. Com efeito, ele diz: passa o homem como uma sombra. Em vão se inquieta, amontoa tesouros e não sabe quem os levará. Ele está dizendo aqui o seguinte: o ser humano, que é tão frágil, de natureza tão transitória nessa existência, ele põe valor em coisas que não deveria e põe tanto valor a ponto da sua vida se tornar inquieta, ansiosa. Irmãos, para onde a gente está olhando? A gente está olhando para que lugar, meus irmãos? Será que a gente está olhando para a realidade da eternidade com Deus, dando valor às coisas que de fato têm valor? Ou será que a gente está olhando só para essa vida, querendo amontoar tesouros, riquezas, querendo se tornar cada vez mais esbanjador, mais pródigo de bens? Mas a nossa vida tem se tornado uma vida estéril das coisas de Deus. Irmãos, é fácil perceber quais são as nossas prioridades. A gente não precisa fazer um raciocínio filosófico para isso. Basta saber quanto tempo dedicamos às coisas. E quanto tempo dedicamos a realidade de Deus em nossa vida, ao relacionamento que desfrutamos com Ele por meio de Cristo Jesus. E se a gente faz uma reflexão sincera, meus irmãos, todos nós estamos em falta. Precisamos, meus irmãos, urgentemente voltar ao centro desse relacionamento. Precisamos buscar a presença de Deus, como Ele próprio nos convoca a fazer. Senão, meus irmãos, rapidamente estaremos deslocando o eixo da importância e da relevância da nossa vida para coisas que são absolutamente transitórias, passageiras, sem valor real para a eternidade. O salmista, depois de chegar a essa conclusão, aí veio para mim que esse é o coração do salmo. Eu sei que tem aqui aquilo que a gente chama de inclusios, mas para mim esse é o coração do salmo, porque ele vai dizer assim: e eu, Senhor, e eu, Adonai, que espero, Tu és a minha esperança. Eita, coração de Davi, hein? Davi tinha ali abundância de bens, meus irmãos. Ele estava no final da vida. A carcaça dele já devia estar meio sofrida. Mas ele convoca o povo para fazer ali o templo
E ele pede, solicita donativos desse povo para a construção do templo que o seu filho Salomão empreenderia. Então, ainda assim, com todos esses bens, ainda assim, Davi ele fala: Senhor, eu não estou confiado nisso. A minha esperança está em Ti, Senhor. É em Ti que eu espero. É em Ti que minha alma se satisfaz. É em Ti que eu encontro contentamento. Oh, irmãos, se nós vivêssemos assim, teríamos tantos problemas que seriam evitados. E aí vem aqui algumas questões que ele vai trazer aqui ainda sobre a sua vida. Vejam só, ele começa a falar que espera em Deus para dizer: livra-me de todas as minhas iniquidades. Davi não se dirige a Deus como alguém que está no mesmo nível, meus irmãos. Mais uma vez eu enfatizo isso. Davi sabe que é ele que precisa do perdão de Deus. Não me faças o opróbrio do insensato. Não me deixe viver a vergonha daqueles que não vivem um relacionamento contigo. E aí ele diz: emudeço. Mais uma vez o silêncio. Não abra os lábios, porque tu fizeste isso. Isso o quê? Aí ele vai dizer aí no verso 10. Tira de sobre mim o teu flagelo. Pelo golpe da tua mão estou consumido. Ele está tratando de uma repreensão pelo pecado, ainda como no Salmo 38. Ele está fazendo isso aqui no momento de confissão. Ele sente que alguma coisa, alguma doença, que ele chama de flagelo aqui, era resultante do golpe da mão de Deus. Ou seja, ele sabia que Deus havia infligido isso sobre ele para que Davi pudesse ser repreendido, disciplinado. E isso se justifica no verso 11, quando ele diz assim, olha aí: quando castigas o homem com repreensões por causa da iniquidade, destrói nele como traça o que tem de precioso. Com efeito, todo homem é pura vaidade. Ou seja, meus irmãos, Deus, quando nos repreende, Deus, quando nos castiga, porque Deus castiga também, tá? Deus nos repreende também. Quando Ele faz isso, meus irmãos, Ele faz para remover do nosso coração toda a idolatria, tudo aquilo que colocamos no lugar dele. Ele faz para que a gente possa perceber o quão as coisas que temos nos apegado, elas são vãs. Inclusive a nós mesmos, a nossa saúde, o nosso bem-estar, tudo isso, meus irmãos, pode ser vão se for colocado no lugar que só pertence a Deus do nosso coração, no nosso coração. E Deus, segundo o salmista, o afligiu, e Deus o castigou, e Deus o repreendeu, para que ele pudesse perceber isso. Davi confessa o pecado. Davi pede que Deus venha e retire dele essa aflição. É como se ele estivesse dizendo ao Senhor: Senhor, eu já aprendi, eu já entendi. Todas essas outras coisas são vaidades, inclusive o meu próprio corpo, porque quando ele diz assim,
Vocês recordam daquele hino Mensagem Real, né? É o hino 288 do Novo Cântico. Ele diz assim: sou forasteiro aqui, em terra estranha estou, celeste pátria sim, é para onde vou, embaixador por Deus, do reino lá dos céus, venho em serviço do meu rei. Então, meus irmãos, somos forasteiros, somos peregrinos, não vivemos para esse mundo, para esse estado de coisas. Vivemos para o novo céu e para a nova terra. Vivemos para uma nova realidade que será redimida completamente pelo poder de Deus.
esperamos em Ti e não apenas nas coisas dessa vida. Dá-nos, Senhor, uma noite de paz, um sono revigorador. É isso que nós te oramos em Cristo Jesus. Amém e amém. Queridos, até a próxima. Que Deus nos abençoe, tá? Tchauzinho.